E o assunto agora é decoração, a maior mostra de arquitetura e design de interiores e paisagismo das Américas está no Piauí, a Casa Cor 2025. E a gente está recebendo no programa Pedro Carnide, que é arquiteto, para falar sobre o assunto, sobre as tendências e sobre esse evento que já é marcante no nosso estado e que temos a oportunidade, a experiência sensorial de conhecer ambientes e aguçar ainda mais a criatividade voltada para a decoração, para a arquitetura, e a gente vai falar sobre esse assunto. Bom dia, Pedro, muito bem-vindo ao Revista. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom dia para vocês do outro lado também. Vamos falar do tema desse ano, do Casa Cor? Qual é o tema e quais são as tendências para 2025? O tema é semear sonhos, e esse tema vem com aquela pegada da gente voltar ao antigamente. E voltar antigamente quer dizer o quê? Voltar às coisas boas de antigamente, aquela casa com sensação de casa, sem ser aquela casa que parece loja, aquele conforto, aquele bem-estar que a gente tinha dentro de casa e hoje a gente não tem mais com tanta força ou tão presente, né? Que é porque muita gente está reclamando que minha casa não parece com casa, gostava da minha casa dos meus pais, da casa dos meus avós. Então a Casa Cor desse ano vem com essa temática que é para a gente voltar, ter um olhar mais aguçado, um olhar mais realmente delicado para a gente olhar para a nossa casa e buscar isso de volta. A tecnologia, ela ganha um espaço muito grande na arquitetura atualmente, mas a sua fala traz o lado humano, sentimental, a sensibilidade. Tem como a gente organizar? Sim, a tecnologia, de modo geral, ela sempre vem para somar, né? Mas eu acho que ela não pode tirar o que não deve ser tirado. Então, a tecnologia, eu vejo que ela vem para ajudar nós, arquitetos, e ali os consumidores, pessoal que está buscando um projeto, buscando um profissional, para trazer melhorias. Tecnologia do modo sustentabilidade. Imagina que hoje a gente consegue colocar uma parede como essa, uma televisão ultra fina, que parece um quadro, coisa que não permitia antes. Mas isso não é sinônimo de substituir coisas que não precisam ser substituídas. Coisas que trazem memórias afetivas, que trazem aquele contato humano da gente com a nossa própria casa. Eu estou adorando essa conversa, porque eu já vivi uma experiência onde eu fiz escolhas para o meu apartamento e a profissional disse, olha, isso não dá certo. E como assim? A gente tem que adequar isso à decoração, porque isso é o que eu gosto, isso é o que eu quero. E essa sensibilidade me faz perceber que eu estava correta, querer que a minha casa pareça comigo. Mas eu quero saber de você, aos espaços montados dentro da Casa Cor, onde você tem toda a experiência, como você se sentiu? Você que traz essa sensibilidade maior, visitando os espaços, você acredita que realmente a Casa Cor conseguiu traduzir esse sentimento do tema, de trazer a casa mais para perto, a casa aconchegante, a casa com cara de casa da avó, dos pais, com um pouco dessa identidade? Sim, conseguiu sim. E esse sentimento que a gente busca não é algo difícil, porque quando a gente fala algumas coisas de arquitetura, muita gente fala que a gente não morde, a gente arquiteto não morde, viu, gente? O pessoal fica logo com medo de preço, de valores. E a Casa Cor é uma prova de que, para a gente poder ver os materiais e entender como é montado os espaços, mostra que ter esse sentimento de acolhimento não é caro. Sabe aquele tapetinho de fibra que a gente vê na casa dos nossos avós, aquela luminária de palha? Tudo isso dá uma riqueza de detalhes e de sentimento para o nosso espaço. E tinha muita presença disso. Materiais naturais, nada de absurdo que a gente sempre viu. Só que o quê? Foi saindo de uso ou de moda para algumas pessoas, dando lugares a coisas mais sintéticas ou mais industriais, e a casa foi perdendo a graça. Ai, gente, coisa natural deixa o ambiente tão mais lindo. E a gente consegue valorizar o trabalho do artesão, as nossas fibras naturais que trazem a nossa cultura. Por exemplo, no nosso Piauí, a gente tem muita fibra do buriti, exatamente, as palhas, e isso como uma luminária fica extraordinário. E a Casa Cor está trazendo isso com sensibilidade. E eu queria saber de você sobre as tendências, né? Tudo é cíclico. As coisas vão mudando, mas teve alguma coisa do ano passado que permaneceu esse ano? E quais são as tendências para o futuro? Já dá para a gente ter uma noção? Já dá. Pegando aí no seu comentário que você teve aquela experiência tão ruim como profissional nesse aspecto, eu sempre brinco com meus clientes o seguinte, olha, no dia que eu falar com o meu cliente, isso não pode, ou não vamos colocar isso, por favor, não me contratem mais. Porque eu acho que a gente tem que respeitar o gosto da pessoa. Eu não posso chegar e falar, olha, não, isso que é brega. Se você gosta, a gente arruma uma forma de adaptar ou de combinar. Já respondendo a sua pergunta sobre as tendências e as novidades, o que ficou ou não, a gente tem uma tendência muito forte, mas eu sempre falo, tendência não é para todos. A gente tem o uso do metal. Aquele metal que a gente vê em formas curvas, a gente está presente em cabeceiras de cama, em detalhes, em objetos. Então o metal vem com muita força. Que eu não me recordo de ter tido uma tendência nesse aspecto ainda nos últimos anos, né? E algumas se mantiveram sim. Então, por exemplo, a gente tem as formas orgânicas, ainda está muito forte.
tapetes orgânicos, o nosso sofá aqui que é um pouco mais orgânico. Então, isso ainda está muito em alta. Formas orgânicas, formas curvas, e o metal vem com força total aí nesse ano. Eu vi uma situação onde uma amiga, inclusive com excelente condição financeira, recebeu a orientação da arquiteta que ela retirasse dos espaços o gancho de colocar a rede. Tirar a rede. Não combina, tira a rede de tudo. Gente, se tirar a rede é melhor cortar meus pulsos. Uma rede dentro de casa para você se balançar em uma varanda é algo indispensável. E agora uma pergunta pessoal. É possível inserir a rede num contexto de elegância? É possível adaptar? Dá certo? Claro, assim, imagina, você gosta de uma rede, fazer uma casa sua sem lugar para colocar rede. Não faz o menor sentido, gente. A casa está ali para agregar e para fazer bem para quem usa ela. Então a gente consegue usar a rede sim, a gente planeja um espaço, porque antes, o que essa evolução faz? Antes a rede poderia ser em qualquer lugar. Na cozinha, na sala. Aí afastava a cadeira e ficava batendo a rede em cima da mesa. Hoje a gente planeja onde vai colocar essa rede, para ela poder ficar ali estendida, aberta o dia todo, sem utilizar os demais usos do ambiente, né? E o que você acredita que foi a grande novidade de 2025 na Casa Cor? Eu acho que essa pegada que a gente está comentando tanto, que não vem só a partir de janeiro, vem desde o ano passado, de tentar restaurar o prazer de estar em casa. Isso vem ainda após a pandemia, aquela questão de buscar cuidar de plantas, aquela reconexão que a gente foi obrigado a ter com a nossa casa e ter o prazer realmente de usar a casa. Então, acho que a grande pegada da Casa Cor, assim como o tema e de modo geral no mundo, é isso. A gente ter o prazer de estar na nossa casa e ter o prazer de fazer as coisas da nossa casa. Então, cuidar de uma planta, armar uma rede para deitar, curtir a nossa casa. Que antes da pandemia a gente estava tão acelerado que a gente não estava mais pensando nisso. E a pandemia fez com que a gente desacelerasse, tivesse calma e tivesse esse olhar mais delicado e mais sensível para o nosso espaço. A arquitetura é para todos. Eu acredito muito nisso. E um ambiente bem planejado, bem projetado, ele gera um bem-estar psíquico, emocional, é funcional e pode fazer toda a diferença. Cada dia mais na vida moderna, a gente observa uma diminuição dos espaços. Tudo está muito compacto, tudo está muito pequeno e as famílias elas precisam se adequar a isso. É possível também ter todas essas tendências da Casa Cor e da arquitetura em um quarto pequeno, em um ambiente pequeno. É possível adequar isso à realidade de cada pessoa que está nos assistindo agora? Sim, é possível. Eu sempre falo que a Casa Cor, a arquitetura de modo geral, ela caminha muito com a moda. Então a gente vê na passarela, às vezes, aquela roupa extravagante, mas que ali, às vezes, não é para você usar aquela roupa naquele modelo. É para você entender o tecido, para você entender a junção de cores e texturas. A Casa Cor é assim. Nem tudo é para todos em qual aspecto. Às vezes o que está lá bonito não é legal para você, não fica bonito na sua casa porque você não gosta. Mas a gente pegar aquela essência e utilizar de outra forma. Então a gente tem ambientes, por exemplo, integrados ou guarda-roupas com portas de vidro. Ah, eu gosto de guarda-roupa de portas de vidro? Eu não gosto tanto, mas eu posso pegar a ideia de que o vidro ele quer ali integrar um ambiente. O vidro quer ali separar um espaço, mas sem uma barreira visual. Então eu posso pegar isso e aplicar na divisória, mas sem guarda-roupa. Então eu pego a essência daquela ideia e aplico na minha casa. Aceita um desafio? Aceito. Eu tenho um quarto de uma rainha para você. Ai, meu Deus, vamos. E essa rainha sou eu. Porque no meu lar, eu sou a rainha. É um quarto super pequeno. Eu moro em um apartamento de 59 metros quadrados, são 3 quartos. E cada um de nós tem o seu quarto. E eu montei com muito carinho, é claro, é tudo muito bem organizado, do meu jeito. Mas eu quero um quarto diferente. Agora eu quero uma outra pegada. Eu quero repousar, eu quero chegar e esticar os pinhaços na cama, sabe? Armar rede. Armar a rede. E eu tô com esse problema. Você topa ir na minha casa? Topo sim, fazer vamos essa lá. transformação no meu quarto? Claro, já estou pensando aqui várias ideias para colocar sua rede no lugar. Então você vai comigo, mas você já prepara que esse orçamento é pequeno, viu? Ai, vamos lá, vamos organizar direitinho. Vamos organizar direitinho. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação no Revista, pelo carisma e por trazer a arquitetura de uma maneira tão simples, injetando em quem está do outro lado, que tudo é possível, que a criatividade ela pode funcionar muito bem em qualquer casa e que o mais importante do que um modelo é essa identidade que a gente não pode deixar de lado. Exatamente. A nossa casa tem que nos fazer bem. A arquitetura não é só decoração, não é supérfluo. Ela influencia dia a dia nosso bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigada, meu amigo, pela sua participação.